Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é Luz depois do túnel. O texto escolhido é o Salmo de número 43, versículo 3, que diz o seguinte: Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde tu habitas. No Salmo 43, o salmista expressa um grande desejo por estar na presença de Deus, no santuário de Deus. E percebemos que esse grande desejo do salmista por estar na presença de Deus era porque ele queria estar na luz de Deus. Ele queria ter a luz da vida em si. E por isso ele pedia para Deus que Deus enviasse a luz e a verdade de Deus sobre a vida dele, ou seja, a palavra de Deus, as revelações do Evangelho, da palavra de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse saber quem era, onde estava e para onde estava indo. Meus amados e muito queridos irmãos e todos quanto nos ouvem, é a escuridão que valoriza a luz, porque quem está nas trevas quer que uma lâmpada seja acesa, diferente de quem já está na luz. A necessidade é muito maior de luz para quem está em trevas. E quanto mais demorada a escuridão, maior é a importância da luz. Quanto maiores e quanto mais demorada as trevas, menos exigentes somos quanto à quantidade de luz. Ou seja, uma pequena luz numa escuridão densa é algo de otimismo para nós. Depois de um túnel muito comprido, que parece não ter fim, a luz de um pirilampo parece ser suficiente e ela é recebida com muita alegria pela pessoa que está em treva. Assim como uma gota d'água suja alegra o coração de um jovem que está morrendo de sede num deserto sem começo e sem fim. É muito importante essa gota d'água, mesmo que suja. Agora, para quem tem a sua vida saciada, não tem muita importância ou nenhuma importância uma gota de água suja. A boa notícia do nascimento de Jesus anunciada pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 2, é muito bem elaborada. O texto diz o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados à sombra de região de morte, a esses raiou a luz. Então, abri um parênteses rapidinho, só para compartilhar. O povo que andava em trevas era o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Andavam em trevas porque Cristo ainda não tinha se manifestado, Cristo ainda não tinha morrido na cruz. Mas ainda o autor, ele coloca uma extensão nessa situação trevosa. Ele diz: e aos que estavam sentados na região da sombra da morte. Quem eram esses? Esses que estavam sentados em região de sombra de morte éramos nós. Porque além de estar nas trevas, ainda estávamos condenados à morte eterna. Aí a Bíblia diz que o sol da justiça raiou num mundo de trevas e o mundo inteiro conheceu a luz de Jesus. E Jesus, ele se manifesta pessoalmente e Jesus se manifesta através do Evangelho. E quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, quando nós conhecemos Jesus, nós começamos a entender quem somos de fato, aonde estamos e para onde vamos. Coisa maravilhosa é ter Jesus, é entregar a nossa vida a Ele para que Ele viva em nós e nos mostra o caminho, nos direciona um caminho de luz para seguirmos a nossa caminhada. Para quem está em trevas, a luz de um pequeno vagalume, a luz de um pequeno fósforo, de uma lamparina, de um pequeno lampião, é suficiente
para enxergar para onde vai. A luz da lâmpada, a luz de um farol, a luz da lua, do sol, a luz é muito preciosa, mas a luz do mundo é incomparavelmente a mais preciosa de todas. E ele próprio, Jesus, ele se identificou assim, falando sobre essa luz. Lá em João 8, versículo 12, ele disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas achará a luz da vida, ou terá a luz da vida. Então quem segue Jesus, quem tem Jesus, nunca caminha em trevas, porque ele é a luz. Ele mostra quem somos, aonde estamos e para onde podemos ir, se nós ouvirmos as suas palavras. Essa luz que o salmista pede, envia a tua luz e a tua verdade, elas me seguirão e me levarão ao teu trono e ao lugar onde habitas. É essa luz que o salmista pede, a luz de Cristo na sua vida. Então ele disse: irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, ou seja, da minha total alegria. O salmista está dizendo que só quem tem Jesus na vida, só quem decidiu viver para Ele, servir a Ele, caminha na luz da vida. Porque Cristo é o sol da justiça que se manifestou para iluminar não só a vida, mas os corações daqueles que têm sede, daqueles que têm fome de justiça. Que essa luz de Cristo possa pairar sobre você e que você possa escolhê-la todos os dias para que você caminhe na luz e não nas trevas. Pense bem, toda decisão tomada no tempo certo surge como bênção de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar através dessa palavra. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai Santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, agradecemos por ter enviado Jesus, a luz da vida a este mundo, e ter nos mostrado o caminho. E também ter nos mostrado quem somos, Senhor. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus, intercedo pela vida daqueles que ouvem essa palavra, que o Espírito Santo possa fazer compreender, Senhor, essa luz maravilhosa e os teus desígnios eternos para nós. Eu oro nesse momento para a família, eu oro para a igreja e oro pelos enfermos e por aqueles que estão caídos, que o Senhor derrama bênção de cura em nome de Jesus e abençoe a nossa pátria amada, o nosso querido Brasil. Amém.